Vídeo do Joker, o palhaço. Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa, por isso se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser acompanhar bastidores do canal, conteúdo extra sobre literatura, moda, mais sobre cultura pop, me segue lá no Instagram no @aba, do jeito que tá aparecendo aqui embaixo, e te espero lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o filme que mais causou burburinho na internet esse ano, continua causando na verdade, porque saiu há pouco tempo, o Coringa, do Joaquin Phoenix. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre o filme, sobre a minha experiência com ele. E na segunda parte eu vou indicar outros dois filmes para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho desse ator incrível. Então vamos lá? O Coringa foi lançado esse ano e dirigido por Todd Phillips. Ele é ambientado em 1981 e conta a história do Arthur Fleck, um homem que ainda vive com a mãe e tem um histórico de problemas mentais. Ele trabalha como palhaço, movimentando cartazes de rua em festa infantil, é voluntário em hospital infantil também, vestido de palhaço, mas na verdade ele sonha em ter uma carreira de stand-up e ao longo do filme acontecem várias coisas terríveis com ele que vão desenvolvendo numa paranoia até o extremo da loucura. Bom, eu tive uma experiência muito particular com esse filme. Eu continuei pensando nele no dia seguinte, eu continuo pensando nele até hoje. Eu tive uma conexão muito particular com ele. Eu acredito realmente que ele vai servir como introdução para o universo do novo Batman. Acredito que talvez ele não seja usado diretamente, mas com certeza ele vai ser citado em próximos filmes, mas eu não consigo enxergar ele como um filme de herói e vilão. No, God! No, God, please, no! 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 Pra mim ele não é um filme de herói e vilão, ele é um drama psicológico que é focado em mostrar como os problemas mentais de uma pessoa e uma vida cheia de privações podem levar essa pessoa a um extremo em que ela sente necessidade de descontar na sociedade todas as coisas que ela sofreu. Eu acho que é um filme que funcionaria muito bem, mesmo que não fosse o Coringa, o personagem principal, como um drama psicológico. Eu enxerguei ele muito como um filme de arte contemplativa. Eu fui assistir com o Rafa, e o Rafa comentou comigo que achou o filme um pouco lento, fez um paralelo com o filme Logan, o último, que é um filme de herói também bem diferente, que segue uma linha muito mais complexa. E eu acho que ele é lento justamente por ele não ser, em essência, um filme de herói. E de vilão. Eu achei muito bacana os bônus que pra mim são bônus, as coisas que foram inseridas relacionadas ao Batman para fazer essa conexão entre o Coringa e o Batman. Mas na minha visão, eu tenho uma visão muito isolada, tive uma experiência muito isolada com o filme. Eu acho que vai super se encaixar se ele for utilizado como introdução, se ele for citado em outros filmes, eu acho que vai ser muito bacana. Mas a visão que eu tenho é que um filme de herói e vilão que teve o Coringa foi o Coringa do Heath Ledger, que permanece sendo o meu Coringa favorito. Eu acho que é aquela visão que eu tenho desse vilão. Até porque quando eu fui assistir o filme, eu já sabia que eu não iria me surpreender no aspecto de quem é fã da DC, quem conhece o Coringa, sabe que ao longo do tempo o conceito dele foi se tornando o de que ele não é uma pessoa, mas sim uma ideia. O Coringa é o resultado de tudo de ruim que tem na sociedade se manifestando. Então eu sempre achei que, tanto é que a origem dele sempre foi confusa. No próprio Coringa do Heath Ledger ele conta várias histórias diferentes sobre como ele adquiriu a cicatriz dele de sorriso e a gente nunca sabe realmente como foi. Então pra mim o Coringa é essa coisa que tem uma origem indefinida porque ele não é uma pessoa, ele é tipo uma entidade. Então eu fui muito preparada nesse sentido. Porém, as cenas de violência são extremamente chocantes, é um filme tenso,
É um filme não só tenso como denso. Você se surpreende porque é tudo de uma maneira muito crua. E você fica muito pensativo, e por mais que o filme não passe a mão na cabeça dele em relação às coisas que ele faz, as coisas que ele faz são realmente crimes, independente do que tenha acontecido nele, você acaba vendo de uma maneira muito mais compreensiva essa questão de saúde mental, que hoje em dia se fala muito sobre isso, como ajudar pessoas que têm transtornos mentais. Mas no filme, pra mim, também fica muito claro do quanto é difícil, porque é complexo você conviver com uma pessoa que tem essas coisas. É difícil, não é bonito, não é romântico. Então, pra mim, a melhor frase do filme é que define a minha experiência com o filme o problema, a pior parte de você ter um problema mental é você precisar fingir que você não tem. Então, assim, eu tive essa experiência muito particular, eu torço muito pra que seja inserido de uma forma bem bacana no universo do Batman, até porque o Batman é o meu herói favorito. O primeiro vídeo oficial do canal foi sobre o Batman do Robert Pattinson, a gente vai deixar aqui no card pra quem quiser conferir. Mas realmente, pra mim, é um filme de arte, eu acho que é um filme fantástico, que todo mundo tá conseguindo captar realmente a profundidade dele, mas eu acho que ele ainda vai crescer ao longo do tempo e ele vai se tornar um clássico máximo. Eu acho que o Joaquin Phoenix ainda vai ser muito mais aclamado do que ele está sendo, porque foi um trabalho fantástico. Eu separei alguns pontos para citar sobre o que eu gostei. A questão da saúde mental, dessa dificuldade em você lidar com isso, que ele demonstra com muita competência. Outro ponto muito interessante é de causa e consequência. Hoje em dia se discute muito sobre delinquência na sociedade, mas a gente precisa pensar por quais coisas aquelas pessoas que são delinquentes já passaram, que propiciaram que elas chegassem naquele estágio. Não que isso justifique as ações delas, mas elas têm histórias que de alguma maneira também contribuíram para que elas chegassem àquele momento, àquela situação de delinquência, de crime, etc. Outro ponto muito interessante são as cores. Eu amei, eu fiquei muito apaixonada pelo uniforme dele. Eu acho que a escolha de cores está linda, é um uniforme lindo. O Arthur é um cara estranho. Até outro ponto que eu separei aqui é que a magreza dele me impressionou muito. Não só pelo fato dele estar extremamente magro e estranho e incômodo, mas porque me lembrou muito duas atuações super legais. A primeira atuação, a do Christian Bale, no filme O Vencedor, em que ele faz um ex-boxeador que acabou largando a carreira porque se tornou viciado em crack. E a do Jared Leto, no meu filme, um dos meus filmes favoritos que eu já comentei aqui, Clube de Compras de Dallas, em que ele interpreta uma travesti que é viciada em heroína e tem AIDS. E em ambos os filmes os dois estão extremamente magros, mas não só estão extremamente magros, como eles utilizam isso como um artifício de interpretação. Eles usam aquilo a favor deles. O Christian Bale faz um contraponto entre o fato de que ele se tornou uma pessoa frágil pelo uso de drogas, uma coisa que é totalmente diferente do estereótipo que a gente tem de lutador, que é forte, que é imponente. O Jared Leto transformou a magreza dele numa feminilidade por causa da travesti esquelética e assustadora. E no caso do Coringa, se tornou uma coisa que faz parte do conjunto, porque a gente consegue enxergar ele não só como um cara estranho, como um cara freak, mas que você consegue perceber que ele é um cara que não se encaixa naquela sociedade. E é uma das coisas que mais contribui para ele ter chegado ao ponto onde ele chega, tal, do clímax da história. Então eu achei isso muito interessante. Como eu disse, os bônus, entre aspas, que foram inseridos de conexões entre ele e o Batman, ainda assim eu não consigo ficar que primeiramente é um filme do Coringa. O único momento em que realmente eu enxerguei o Coringa vilão de histórias em quadrinhos, vilão do Batman, é na última cena, que é um humor negro, tipo, extremamente cartunesco e extremamente Coringa, que eu acho que vai ser o gancho que vai ser utilizado para os filmes do Batman, caso haja realmente essa conexão. Mas fora isso, eu não consigo enxergar esse Coringa cartunesco nem nada disso, porque é uma composição muito mais sentimental e psicológica do que... O Coringa é um personagem extremamente complexo, mas eu acho que o Joaquin Phoenix conseguiu
ir além da complexidade do Coringa, por isso que eu não consigo enxergar especificamente como um filme do Coringa, mas sim como um filme psicológico. Antes eu gostaria de indicar primeiro o Walk the Line, que é uma biografia, uma cinebiografia baseada na autobiografia escrita pelo Johnny Cash, em parceria com o Patrick Carna. Eles escreveram em parceria esse livro e a partir disso foi adaptada a cinebiografia de 2005, com direção de James Mangold. E é uma biografia muito bonita, também muito densa, que conta a história do Johnny Cash desde a infância dele, a perda que ele teve do irmão, passando por todos os problemas que ele teve tentando se tornar um artista reconhecido. No começo ele estava indo pelo caminho do gospel e acabou se tornando um artista de blues. Aí conta a história do primeiro casamento dele, várias coisas, até ele se tornar famoso, ele se tornar amigo do Elvis Presley, amigo do Jerry Lee Lewis, e principalmente o romance dele com a June Carter, que é interpretada pela Reese Witherspoon. Eu particularmente, inclusive, prefiro a Reese Witherspoon fazendo filmes mais sérios. Ela é muito conhecida por filmes de comédia, mas eu acho que nesse ela tá sensacional. E a June Carter não é uma cantora tão conhecida. Então é um romance muito que chega a ser abusivo, porque o Johnny Cash teve vários problemas com drogas e com álcool. Então é um filme que vale muito a pena mesmo para quem não é fã de blues. Eu, por acaso, Walk the Line é uma das minhas músicas favoritas do Johnny Cash, então foi um fator a mais que contribuiu para que eu me apaixonasse pelo filme. Mas eu acho que simplesmente se você gosta de música ou se você já quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Joaquin Phoenix, já vale a pena conferir esse filme. E o segundo filme é o filme Her, de 2013, com direção do Spike Jonze, eu não sei muito bem como se pronuncia o sobrenome dele. E conta a história do Theodore Twombly, que ele é um escritor de cartas profissional. Tipo, você contrata ele para escrever uma carta para sua namorada, para sua esposa, para sua amiga. E ele é uma pessoa extremamente sensível. Isso é muito notável em todo mundo que trabalha com ele, porque as cartas que ele escreve são lindíssimas. E ele tá nesse processo de separação da primeira esposa dele. E ele acaba adquirindo a Samantha, que é um sistema operacional um pouco parecido com a Siri, que a gente conhece. Só que a Samantha é muito mais inteligente, muito mais carismática, é um trabalho de voz incrível da Scarlett Johansson. Eu não posso dizer sobre ele dublado, porque eu assisti legendado. Mas assim, a voz da Scarlett Johansson é um trabalho incrível, porque ela consegue transmitir tanta interpretação simplesmente pela voz, que é muito apaixonante. O Joaquin Phoenix tá incrível, a paleta de cores, a fotografia desse filme é maravilhosa, em tons pastéis, é muito aconchegante. E um filme que tinha tudo pra ser meio idiota, porque é um homem interagindo meio que com uma máquina, com um robô. Você acaba se envolvendo naquele romance, você percebe que eles realmente se apaixonam. Eu fiquei muito encantada a primeira vez que eu vi, eu chorei muito. Por isso que se tornou um dos meus filmes favoritos. Eu acho que vale muito a pena conferir. Por isso que eu digo que eu acho que o Joaquin Phoenix ainda vai ser muito aclamado, porque só por esses 3 filmes já dá pra perceber quanto ele consegue ser diverso nos personagens dele e na criação de personagens. Então eu acho que vale muito a pena. Confiram lá, não só o Coringa, mas esses 2 filmes. Eu não falei aqui do Gladiador, porque além dele ser coadjuvante, é um filme que todo mundo tem como referência dele. Na verdade tinha antes do Coringa, então eu acho que não valia tanta pena. Então confiram lá, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm vontade de assistir esses filmes, indiquem para os seus amigos e não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!